Bom dia a todos. Quem fala é o Washington. Sou diretor-presidente da FW do Brasil e queria falar um pouco da história da empresa e falar um pouco também sobre os produtos da nossa empresa, para poder dar consistência nos mais de 20 anos, né, 2 décadas aí de existência da nossa empresa no mercado. A FW do Brasil nasceu como FW Comércio e Representação, onde nós representávamos empresas do segmento de peças para máquinas de usinagem, em todos os sentidos. E no decorrer dos anos aí, nós percebemos que a nossa empresa, ela precisava seguir o seu caminho aí, independente, né? Porque nós fizemos um trabalho comercial técnico muito bom no mercado e isso deu uma reflexão de demanda de serviço para nós, né? Porque nós atuamos num segmento que, por incrível que pareça, talvez ele não seja tão valorizado assim, e que ele não é tão reconhecido. E o que eu estou tentando fazer aí com a FW nos últimos anos é tentar trazer um pouco mais de seriedade para esse segmento tão importante, que é o segmento de proteção de barramento de máquina, transportador de cavaco, entendeu? Que é fundamental. Isso são acessórios fundamentais aí para as empresas que fazem usinagem, principalmente para o mundo automobilístico, né? Onde as montadoras, elas compram, já falam, né? Elas são montadoras de veículos, então elas acabam comprando partes, né, dos veículos em várias empresas no segmento automobilístico, que são as autopeças, né? A indústria de autopeças, e reúnem todos esses componentes e começam a montar os automóveis. Então, um automóvel, para ser constituído, ele tem muitos componentes, né? Então você tem toda a parte estrutural do carro, que é a parte que é a carroceria do carro, e depois você tem a carenagem do carro, que é a parte de lataria, né? Então a indústria que estampa, por exemplo, peças para os veículos, aí você imagina a variedade de veículos que tem no país hoje, e a renovação da frota, né? Lançamento de veículos novos, modelos novos que estão chegando, tudo isso mexe com o cenário do mercado. Então, uma montadora de veículos, ela tem lá, muitas vezes ela faz uma parte das peças dentro das suas fábricas, e as outras partes elas terceirizam. Então, se você pegar um veículo, você vai ver que tem uma empresa que fornece o capô do carro, uma fornece a porta do lado direito, outra empresa fornece a porta do lado esquerdo. Aí você tem a empresa que fornece o retrovisor, a outra que fornece o painel com os airbags, né? E aí já vem o volante. Aí você tem a empresa que fornece os vidros. Nem toda empresa que fornece vidros, ela fornece todos os vidros do mesmo veículo. Às vezes, uma empresa de vidro, ela fornece o para-brisa e os demais vidros é fornecido por uma outra marca, né? Então, tem todo um contexto, tem toda uma dinâmica por trás dessa parte de veículos, né? Aí tem a parte de veículos pesados também, que é a parte de caminhões, caminhonetes e ônibus, né? Que também a gente sabe que o Brasil é um país que ele vive em prol das rodovias, né? O maior volume de itens transportado é através de rodovias, ou seja, as estradas, né? E por isso que como o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente é muito grande, né? Então a gente tem que pegar os nossos produtos e transportar em grandes distâncias, né? A gente tem caminhões transportando de tudo, né? Desde o alimento até peças, para que o nosso país realmente gire, essa grande engrenagem gire.
né? Então a FW faz parte dessa cadeia produtiva, fornecendo peças para máquinas que produzem máquinas, né? Porque um carro é máquina. Então a gente fornece para a Embraer, que faz avião, a gente fornece para a Volkswagen, fornece para a Mercedes, que faz caminhão, fornece para a Scania, a gente fornece aí para a indústria de aço, né? Que fornece aço para o Brasil, né? Que o Brasil é um grande produtor de commodity, que é o minério de ferro, que a gente tem em abundância aqui no Brasil e tudo mais. Enfim, o nosso mercado é um mercado de uma variedade, né? De um cenário assim tão amplo, e é muito gostoso o debate sobre a cadeia produtiva que nós fazemos parte, tá certo? Então, voltando lá ao cenário de por que a FW, que era uma empresa que nasceu com uma tendência e foco muito comercial, mais comercial do que técnico, e depois ela expandiu para a parte técnica, teve que crescer. A gente teve que crescer pra caramba, porque a gente começou a perceber que os clientes que estavam buscando um atendimento especial, diferenciado, eles começaram a gostar do perfil da FW, de estar ali de prontidão em todo o território nacional, atendendo a necessidade deles no mercado onde as empresas são muito pequenas, elas não querem crescer, ou também falta incentivo do governo, né? E é muito difícil crescer no mercado como o Brasil, onde você tem uma carga tributária muito grande, e isso acaba não estimulando muito as empresas, que muitas nascem e acabam quebrando muito rápido, porque ninguém é gestor, né? Ninguém nasceu ali para empresariar. A FW mesmo passou por grandes dificuldades, porque eu nunca tive a visão de empresariar. Então a gente foi de uma forma muito natural, sendo empurrado para o crescimento. Então a nossa empresa em 2006, 2007, ela deu um boom, ela cresceu muito, né? A empresa ficou muito grande. A gente saiu em 2005, a gente resolveu sair de uma empresa comercial que só vendia a nossa mão de obra comercial, de estar visitando os clientes, de estar medindo. A gente saiu desse cenário, né? Que era muito cômodo pra gente viver só ganhando comissionamento das outras empresas, e nós viramos uma indústria. Nós viramos a FW, virou FW Indústria e Comércio. Então em 2005, 2006 nós começamos a produzir. Então isso deu um boom muito grande, porque nossa carteira de pedidos cresceu muito rápida. O mercado acreditou muito na FW e começou a nos passar muitos pedidos, e isso foi se espalhando dentro da indústria como um todo, da indústria automobilística, da indústria de autopeças, das empresas de usinagem, e aí a gente cresceu muito. E esse crescimento desordenado fez com que a gente não conseguisse fazer uma boa gestão, o que impactou em problemas de todas as ordens. Então hoje a gente se reinventou, a empresa se reestruturou, se remodelou. Nós tínhamos 5 sócios e hoje nós voltamos às nossas origens com apenas o Washington e o Francisco, né? Que é o FW, Francisco e o Washington, que deu origem à FW. Hoje somos somente eu e o Francisco no quadro societário da empresa ali, para poder fazer uma boa gestão, porque a gente percebeu que muita gente comandando, mesmo que com o mesmo objetivo, existia muitos impasses, porque muitas pessoas querendo ir para o mesmo lugar de formas diferentes. Isso não é muito saudável, entendeu? Então isso gerava muitas dúvidas. Então, de 4 anos para cá, onde nós resolvemos fazer parte de uma visão de gestão, de um formato de trabalho. Então hoje a gente tem uma diretriz. Eu venho conduzindo isso de uma forma muito tranquila. O Francisco vem na retaguarda ali me dando aval para tudo que eu faço. E a gente vem
implantando dentro da FW uma gestão mais agressiva e também com uma gestão, uma visão de administração mais correta. Então a FW vem crescendo a cada dia, está uma empresa robusta hoje, está crescendo em todos os sentidos e continua aí de alguma forma liderando o mercado e vai vir aí em 2022 com certeza muito mais agressiva para mostrar para o mercado de máquinas e equipamentos como nós somos importantes nessa cadeia produtiva, que é dar suporte para as manutenções da indústria automobilística, da indústria de autopeças, das usinas, das produtoras de vários segmentos, aonde tem máquina em movimentação hoje, aonde tem máquina produzindo em cadeia, né? A indústria 4.0 que otimiza processos produtivos, né? Fazendo com que a intervenção humana seja cada vez menor na cadeia produtiva, para você ter os sistemas operacionais aí fazendo a gestão de produção. Você tem máquinas aí pensando e produzindo. Então a indústria está cada vez mais independente nessa parte aí da parte de tecnologia, né? Que são os computadores aí fazendo as suas programações de produção e controlando todo o cenário, né? Pegando a matéria-prima em estoque, trazendo ela para dentro da automação, né? E aí você tem grandes células pegando, como eu disse, a matéria-prima. O robô vai lá, pega a matéria-prima, coloca na máquina, a máquina produz a peça, o robô remove a peça da máquina, passa por um processo de qualidade, com certeza não poderia ficar de fora o processo de gestão ali da qualidade do produto, né, para ver se está tudo certo, passando por esse processo de aprovação técnica. O próprio sistema vai, embala e disponibiliza o produto para ser entregue. Então a indústria 4.0 que está aí já é uma realidade para aumentar a cadeia produtiva, e a FW vem fazendo parte desse crescimento todo, porque apesar de nós termos uma empresa que tem na sua essência 70% de tudo que a gente produz, 70% da nossa peça acabada, ela tem que passar isso no mundo inteiro. Esse processo que a FW faz aqui no Brasil é feito na Europa, que é o berço da tecnologia mecânica, né? Principalmente na Alemanha e países da Europa, como na Ásia, lá no Japão, na China, né? Que produzem as mesmas peças que a gente faz aqui no Brasil. Obviamente que eles têm mais tecnologia do que a gente para isso, mas o cenário é o mesmo. Então o que eles produzem lá fora, que são as proteções telescópicas, os transportadores de cavacos, as proteções sanfonadas, essas peças que fazem com que as máquinas não parem, que as máquinas continuem produzindo, usinando em quantidade, sem parar a sua produção ali, que o mercado tanto pede. Elas dependem do nosso produto. Hoje você não pode ter uma máquina usinando e ter um profissional removendo os cavacos de dentro da máquina com a mão. Isso não pode. A lei hoje que protege, né, a segurança do trabalho, ela não permite que o profissional vai pegar cavaco com a mão dentro de uma máquina. Então a máquina está usinando o tempo todo, gerando cavaco, quer seja cavaco de madeira, quer seja cavaco de latão, quer seja cavaco de inox, quer seja cavaco de plástico, todo tipo de resíduo gerado num processo de usinagem, né? Quer seja para fazer um móvel, como eu falei, cavaco de madeira. Às vezes o pessoal fala cavaco e todo mundo visualiza o cavaco como um material ferroso, né? Não, cavaco pode ser de alumínio, pode ser de plástico, pode ser de nylon, pode ser de madeira, né? Então toda máquina que gera cavaco, ela não pode ser, esse cavaco não pode ser removido de forma manual através do contato do operador da máquina. Então precisa do quê? Precisa de um transportador de cavacos, né?
Então, e isso a gente fabrica. Então toda máquina que tem processo de usinagem precisa dos nossos acessórios. Então você tem um barramento numa máquina de usinagem de qualquer tipo de produto que precisa de uma proteção ou telescópica ou sanfonada para acompanhar a movimentação do carro. Essa proteção que a FW fabrica, sendo ela de aço ou de tecido, ela é fundamental, ela é vital para que uma máquina no processo de usinagem, para que essa máquina rode, para que essa máquina gire sem danificar os componentes como barramentos, fusos e guias, servomotores, esteira porta-cabos. Todos esses acessórios estão por baixo das proteções telescópicas e das proteções sanfonadas. Se não existisse essas peças, se nós não fabricássemos essas peças para repor nas máquinas que vêm de toda a parte do mundo aqui para o Brasil e estão aí na cadeia produtiva, se nós não fizéssemos essas peças, as máquinas elas rodariam um dia, 2 dias e se danificariam, porque as partes vitais das máquinas, como eu disse, o barramento, onde você tem o carro que está preso à mesa, que faz a movimentação, né? Então, se a gente não tivesse as proteções, tudo que está atrás das proteções se danificaria. Você não teria condição de fazer essa movimentação o tempo todo, principalmente agora as máquinas que a gente chama de high speed, que são as máquinas de alta velocidade e precisam produzir com muita eficiência e agilidade o tempo todo, com muita rapidez. Essas máquinas não conseguiriam produzir se não tivesse o nosso produto ali protegendo as partes vitais dessas máquinas de usinagem. Então esse é um pouco da história aí. Ela é vital para que as grandes indústrias continuem produzindo e montando as suas máquinas, os seus carros, seus caminhões, suas motocicletas, os móveis, tudo. Aonde tem máquina em movimento, produzindo, terá com certeza um espaço para ter um produto da FW do Brasil.